Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento... Oi pessoal, boa noite. Mais um dia aqui no nosso programa, um programa bem descontraído. Eu falo que aqui é igual um boteco, só faltou uma cachaçinha pra gente tomar. Mas se eu fizer isso, minha mãe me mata, né? Imagina Dona Tereza, né, Flávio? Falando comigo, pô, você tá bebendo no programa. Mas eu gosto de coisa descontraída, né? A maioria, pessoal que nos acompanha tem muito peão, então nós não temos um programa rígido, né? Eu estou aqui hoje na presença do Flávio Gutierrez, uma parte grande da minha vida eu passei aí pescando, montando com ele, quando eu era casado com a mãe dele, e depois nunca desligamos, né? Sempre conversando sobre cavalo, ele ali na linha de frente do Criatório Morada Nova. Então hoje nós vamos falar não só de um leilão que você vai fazer, mas do Criatório e também da parte de treinamento, que você participa ali junto com o Wilson, o Paulinho da Morada Nova, que é um exemplo para um monte de cavaleiros, né? Nós queremos discutir também como que ele consegue naquela prova funcional, que é uma prova técnica, mas ingrata, né? Como que você acha que no dia a dia ele consegue aqueles resultados, que ali não tem subjetividade, né? O juiz julga cada exercício obrigatório. Para mim, aquela prova tem menos subjetividade hoje que qualquer uma que a morfologia que a marcha. Falar um pouco da Nacional. Então, primeiro é dar um bom dia a todos, né, Flávio? Vê aí que... Boa noite, né? Boa noite, né? Desculpa, bom dia, não boa noite, que é um programa ao vivo. E primeiro eu queria que você desse suas impressões da Nacional. Como organização, achei impecável. Mas também da parte de julgamento, o que você achou? Viu muita reclamação, morfologia marcha funcional, coisa que você achou errado, coisa que você achou muito, muito boa nesse ano? Bom, vamos lá, né? Primeiro aí, boa noite a todo mundo que está acompanhando. É um prazer, né? Um convite aí do Nando, do Caio, para poder estar aqui discutindo, falando sobre cavalo, sobre esses temas que você colocou aí. É igual você falou, a gente tem um convívio grande aí, né? Ao longo da vida aí. E você, sem dúvida, foi um dos professores meu aí no cavalo, né? No Mangalaga Machador. Então é um prazer aqui poder estar aqui. Espero que a gente possa contribuir aí com as informações para quem está nos assistindo. E principalmente a pessoa que às vezes está começando ou tem um sonho de ir para a Nacional, né? Esse ano eu achei engraçado, porque teve um lá que falou assim, eu sou um dos poucos criadores que tem um animal e ainda acho que vou ganhar, né? Aquele do cavalo Pampa de Tudilho. E ganhou, né? E foi lá, e ganhou. E depois eles passaram o vídeo, aquilo assim, mostra o espírito, né, do machador. Também não achar que uma Nacional é impossível um criador pequeno chegar lá e ganhar, né? Com certeza. Aquilo ali foi um exemplo, né, para muitos criadores. Nossa, e tudo Senhora. Até saiu imagens, fotos, vídeos feitos lá, que mostrou que é possível o criador apresentar um animal da sua criação, altamente bem apresentado no caso, de qualidade, e conseguir chegar num resultado, né, que a gente sabe a dificuldade que é ser campeão nacional de marcha. E foi bacana demais. Aquilo ali serve até de estímulo para muitos, né, Nando? Isso. Poder chegar lá e ter um bom resultado. Às vezes não ganhar, mas ficar entre os principais animais, fazer uma boa apresentação. E se conseguir ganhar, melhor ainda. É verdade. Do ponto de vista do julgamento, prova funcional, marcha e morfologia, essa morfologia sempre o povo reclama, né, Flávio? Mesmo com a capacitação que foi feita de morfologia, um mês antes da Nacional, o nível de reclamação de morfologia é sempre maior que de marcha, né, no julgamento. Você sente isso? Ô, Nando, voltando a falar da Nacional aqui, né, o evento esse ano acho que foi maravilhoso em todos os aspectos. E essa questão de reclamação, de julgamento, né, eu acho que esse ano foi um ano que teve muito pouco ou quase não teve. Acho que o julgamento agradou a grande maioria. Agradar a todos é impossível, mas acho que agradou a grande maioria. Né, a gente estava até falando como que a gente concordou, né, com a forma que o julgamento aconteceu. O julgamento de marcha, assim, acho que irreparável, no meu ponto de vista. Acho que eu que acompanho a Nacional há muitos anos, acho que foi um dos melhores, se não o melhor. E morfologia, igual você falou, acaba que sempre tem um questionamento ou outro, muitas vezes por causa de uma alternância de resultado em exposições passadas, chega lá, acaba que uma posição é invertida, com animais que já se cruzaram anteriormente nas regionais, e acaba criando assim, essa dificuldade maior de entendimento com o resultado, com o animal, né, premiado em detrimento de outro. Mas acho também que ficou bom, assim, avaliando
de maneira geral, acho que foi bom também, foi satisfatório. Mas igual você falou, sempre tem certas críticas, né? Eu queria discutir um pouco sobre isso, até chegar na metodologia de julgamento, mas a gente tem que entender que o julgamento de marcha, ele é a média de um julgamento em dissenso. Porque também, se fosse todas as notas de marcha tudo igual, então julgava um juiz só. Exato. Não é verdade? Já no julgamento de morfologia, o que eu sinto ali que tem que, como é em consenso, tem que ter um convencimento. Sabe aquela história, alguém tem que ceder? Eu não acredito que lá com aqueles três, todo mundo vai concordar certinho com a classificação. Um vai pegar para um lado, o outro para o outro. Né? Alguém vai ter que ceder um pouco, às vezes fica até um pouco insatisfeito, que queria um outro cavalo na frente. E o que está acontecendo, que eu acho, é o seguinte, a pessoa fala, pô, mas na morfologia não é uma coisa que o cavalo muda muito pouco de um ano que o outro. Tudo bem que ele pode mudar, né? Pode ficar mais musculado, pode estar mais bonito, mais bem apresentado, mas também tem uma parte de direcionamento técnico, eu acho. Né? De repente, quando você faz uma capacitação técnica, você começa a dar valor a alguns itens que antes não davam, e isso faz mudar o resultado do regulamento. E às vezes também o animal cai em categoria diferente, não é verdade? Pega uma categoria às vezes mais forte, com regras melhores de morfologia. Mas o que eu sinto lá de fora é que tem muita reclamação em função do que você já falou aqui. A minha égua na Nacional do ano passado ficou entre as 12, esse ano entre as 7, esse ano não ficou entre as 12. Uma alternância, né, de posições, porque os juízes também são diferentes, né? Então, o critério de julgamento, eu falo sempre assim, eu confio muito na parte técnica da associação, e a partir do momento que eu convivi com eles durante um ano de capacitação, eu comecei a valorizar mais ainda o quadro técnico. Eu acho assim, Flávio, se você pegar na morfologia, os 10 juízes você acha que é bom de morfologia, e for julgar o animal em relação a, por exemplo, conjunto de frente, eu acho que eles vão ter muita pequena diferença. Se você for julgar por uma pequena diferença, eu acho que o nível de conhecimento técnico e de enxergar entre um e outro varia pouco. Eu acho que o grande problema é na hora de balancear os quesitos. Um dá, às vezes, um valor maior a, por exemplo, angulação e proporções. O outro já pesa um pouquinho mais para a caracterização, que tem que ser pesada mesmo, porque a tropa perdeu muita caracterização nos últimos tempos. Vou até fazer uma ressalva aí. Até acho que não acompanhei muitas exposições esse ano, mas a Nacional acompanhei bem. Vi essa questão da turma estar mais fiel ao padrão mesmo, falando muito em caracterização, expressão. Eu achei que teve uma evolução grande quanto a isso aí. Me chamou a atenção positivamente essa questão do padrão racial, expressão, caracterização, os animais mais bem enquadrados assim, no que se refere ao padrão. Isso aí acho que teve uma evolução boa. Na marcha, por exemplo, eu notei isso nos aprumos, sabe? Eu notei em relação ao ano passado que não só colocaram o aprumo no concurso de marcha, mas como eles começaram a comentar alguns animais, né, que às vezes não ficaram com aquela classificação que a gente estava olhando de fora em função de aprumo. Falava assim, gente, esse animal aqui, quando você vê de frente, ele perdeu para o outro na qualidade dos aprumos, ele já perde um pouco a estabilidade da espada vindo por frente. Então eu notei que eles começaram não só fazer a observação dos aprumos, principalmente anteriores, que estava complicado, né, no cavalo de batida, como comentando e justificando, às vezes, até alguma penalização em função disso. Não é verdade? Agora, por exemplo, eu ainda acho, Flávio, no concurso de marcha, aquela rédea lívica é corrida demais. Uma rédea livre técnica, o animal, olha para você ver, ele teria que estar na marcha apoiada a 12 km, fazer a rédea livre e não acelerar e voltar a 12 km. Quando eles soltam ali, fazem uma rédea livre, eles aceleram muito, né? Eu não sei como é que não arranca ferradura. Tem animal que voa, né, naquela rédea livre. Então eu acho que isso aí também, não no sentido de penalizar, de botar o animal lá para trás, mas a juizada tem que começar a falar, pega um exemplo de um animal de rédea livre, esse animal fez uma rédea livre boa, não acelerou e voltou no apoio bem, e esse aqui já fez uma rédea livre acelerando muito, né? Eu acho que tem que ser um pouco mais exigente nesse ponto. A rédea livre é parte da avaliação, né? Igual você falou, tem animal que faz melhor, tem animal que não faz tão bem, mas assim, talvez se a rédea livre feita na mão do próprio árbitro, né, fazer a transição ali do passo para a marcha e fazer a rédea livre na mão do próprio árbitro, talvez seria suficiente para eu acho melhor, para falar a verdade. Porque o árbitro ali, ele tem a sensação realmente, porque a rédea livre, assim, a princípio, ela tem algumas funções, né, que eu acho assim. Por exemplo, para ver a genuinidade da marcha, batida e picada. Então o árbitro está lá montado, ele faz uma rédea livre e altera o diagrama, é muito mais fácil dele ver montado que de baixo.
Com certeza. Não é verdade? Uma alteração no diagrama, por exemplo. Porque o peão, você sabe como é que é peão. Ele arruma um jeito de fazer uma rédea livre sem mudar o diagrama. Ele arruma um jeito, porque peão é velhaco para essas coisas. Já o árbitro fazendo, se o cavalo mudar o andamento, ele sente muito mais fácil que ele vendo um peão, vamos supor, maquiando o cavalo na rédea livre, né? Verdade. Então isso eu concordo com você. Eu acho que às vezes a rédea livre no peão, no criador, no árbitro já seria o suficiente. Outra coisa que eu vejo na rédea livre, quando eu monto, quando você faz uma rédea livre num animal e volta, como que ele retorna no apoio, entendeu? Aí você vê o cavalo que é bom de boca. Porque o cavalo que faz uma rédea ali meio com medo da boca, na hora que você volta no apoio, ele volta meio brigando, né? A boca resistindo, né? Agora, quando você vê um cavalo que realmente é um cavalo descontraído, que tem um apoio bom, que é bem quitado, na hora que você faz a rédea boa, ele retoma um apoio tranquilo, gostoso, às vezes que até melhor. Depois você faz a rédea livre quando você apoia, que quando ele estava apoiado. Em relação à morfologia, você me falou ali, hoje aqui antes do programa, que você achou muito animal ali para jogar na morfologia. Exato. O que eu achei foi o seguinte, Leandro, por exemplo, campeonato de 24 potras, 25 potras, ficou muito apertado de espaço para julgar, visto que a pista era dividida em 3 julgamentos simultâneos, né? Então acho que isso é uma coisa que deve, né, ser colocada em pauta, quem sabe, dividir talvez a cada 20 animais, não por questão de o campeonato ser mais acessível ou não, não é isso, é por questão de espaço mesmo. Eu acho que 25 animais ali para jogar morfologia em 1/3 de pista eu acho muito apertado e dificulta até para avaliação dos árbitros lá. E na marcha também eles reclamaram um pouco, que na hora que você vem com aquela morfologia ali de potra, o espaço também na marcha, as potras ali fica apertado. É muito fácil de talvez andar, fracionar um pouquinho isso aí, dividir a cada 20, talvez seja o ideal. Eu acho que tem que pensar nisso aí. Pois é. Porque a pista da Gameleira está ficando pequena para nós. Tá mesmo. Tá. É verdade. E eu acho também o seguinte, a metodologia de morfologia é uma metodologia bem antiga, né? Esse modelo de comparar cavalo, comparativo, os juízes adoram. Comparar um animal com outro. Eu tenho muito mais facilidade de comparar o cavalo com o true type, com o cavalo ideal, sabe? Quando eu segmento um cavalo, por exemplo, conjunto de frente, eu imagino ele não comparado com o outro cavalo que está do lado, que tem outros problemas, com o cavalo ideal. Então teria condição, eu na minha cabeça, ninguém me tira, que eu já fui árbitro, que essa metodologia é muito ultrapassada. E que numa nacional, por exemplo, tem um regulamento próprio, a gente podia fazer igual nas outras raças, copiar, setorizar a comparação. Tipo assim, 4 árbitros ou 3 árbitros julgando as partes diferentes, que seria um julgamento planilhado. E fazer o comparativo depois numa pré-classificação. Então tem um exemplo assim, de outras raças, onde você, por exemplo, adaptando para o machador, imagina você numa gameleira com 4 árbitros julgando, o primeiro julga conjunto de frente, expressão racial conjunto de frente, dá uma nota em relação ao ideal. E o computador que faz o peso, tipo assim, conjunto de frente vale 1.2, ele deu 8 vezes 1.2, pronto. Esse cavalo vai para uma dinâmica a passo, onde ele olha a qualidade a passo, aprumos em estática e dinâmica. Outro árbitro julga aprumo e dinâmica a passo. Por exemplo, vamos supor que vale 1.5, multiplica por 1.5 o computador, né? E aí vai setorizando, depois proporções e angulações e proporções, depois aparência geral. Imagina que cada árbitro julga, o computador bota o peso de acordo com o quesito e vem uma pré-classificação. Por exemplo, de 8º a 16º, para. Aí junta os 4 e faz um julgamento comparativo para poder mudar uma casa. Que aí o que vai acontecer? Um consenso para o comparativo. Às vezes quer mudar uma posição de um cavalo que não é bom de apruma. Aí o árbitro de apruma ele vai chiar. Ele fala, não, gente, pelo amor de Deus, isso aí não pode mudar não, porque esse animal aqui, olha para você ver na minha classificação, ele foi ruim de apruma. Então você fazia um comparativo já com os cavalos pré-classificados de acordo com o peso realmente igual para todos, que quem faria esse peso é o padrão racial. Se estimularia um peso. Aí é um julgamento planilhado. Compara esse cavalo com o ideal e não com outro defeito em outra parte do corpo. Esse tipo de julgamento é um julgamento muito mais correto. É mais ágil, mais correto, na minha opinião, e seria só treinar. Aí você fala, mas muda completamente, mas um dia vai ter que mudar. Então eu vejo os árbitros com muita reticência em fazer uma mudança de metodologia mais radical, sabe? Sabendo que eles, eu acho que eles são extremamente capazes. Se perdem
na hora dos pesos, não com a mente dele mesmo, mas na hora que você vai discutir com uma outra pessoa que entende, um dá mais prioridade ao conjunto de frente daquele animal, e você dá mais prioridade, por exemplo, eu a membro e a prumo, eu não vou conseguir entrar num acordo com essa pessoa. Então vamos supor que o seu cavalo, você está olhando mais assim, a expressão racial, e o meu tem uma expressão pior. Eu vou focar na minha qualidade de movimento, nos meus aprumos, né? E aí começa ali, tem um desgaste, que eu acho, que às vezes ali que eu acho o problema, na hora de você pesar os quesitos cada ave. Aconteceu, por exemplo, de a égua que eu conheço ser 4º lugar em pista regional de morfologia 1 mês atrás, 4º. Na morfologia, numa pista fraca, de 8 animais, não vou citar o nome, porque eu tenho parte, e nem a pista, de ser 4ª na morfologia, na nacional, 1º de morfologia. Um mês depois. Bom, vou dar minha agora, opinião. ela é boa mesmo de morfologia, mas ou ela lá na regional não foi bem julgada, ou na nacional ela foi hipervalorizada. Pode ser as duas coisas, não estou falando quem acertou, quem errou. Claro que o julgamento de morfologia, o animal é ordenado, né, classificado naquele ambiente que ele está, naquele universo que ele está dos concorrentes. Mas o que eu acho? Realmente o julgamento de morfologia nacional foi demorado, ele é demorado, às vezes até por excesso de zelo, né, de quem está julgando para tentar chegar na melhor classificação. Mas eu não sei se essa demora também ajuda, né? Não sei até que ponto ela ajuda tanto. Talvez se ele for mais breve, eu acho que tem chance até de sair uma ordem igual ou até melhor. Mas eu nunca também vi esse modelo de julgamento por peso e por nota de cada quesito avaliado. Nunca vi, nunca acompanhei. Então, diferente. Tem não sei muitas te falar. outras raças, né? A experiência que eu já vi, que eu achei boa e tal, mas assim, foi testada em grandes eventos poucos. Eu lembro que lá no CBM do Rio que foi o maior deles. Depois teve também num CBM em Caxambu, que é a metodologia de 3 juízes, dando nota em dissenso, fazendo a classificação, cada um fazendo a sua e depois a média, sem descarte de nota dos 3. Eu achei que funcionou bem em alguns casos, em outros nem tanto. Mas realmente fica um julgamento mais monótono ainda. Porque ele não fica tão demorado, mas quem está assistindo não consegue nem entender onde estão ali mas esse é um julgamento, não é planilhado por partes. É o mesmo julgamento, só que cada um julga separado, depois faz uma apuração dos votos, né, da média, né, dos votos. Eu sou da teoria o seguinte, acho que válido a tentativa, o teste, não sei te falar a respeito, porque eu nunca vi esse modelo, mas se você está falando aí, eu acho que pode ser testado, quem sabe pega uma exposição, faz o teste, se funcionar bem, tenta fazer mais. Eu acho que isso aí é agradar mais, mas isso aí é mais para frente. Eu acho que, assim, talvez não está amadurecido ainda essa ideia, né? É uma ideia que tem que ser discutida, tem que ser treinada, arriscar uma exposição coisa menor. Que eu sempre falei, que eu realmente acho é o seguinte, no Machador a gente tem muita mania, nós criadores e tal, de discutir muito classificação. Animal foi 1, animal foi 2, animal foi 5. Só que eu acho que a base para chegar no melhor julgamento é discutir os conceitos, né? O porquê de cada classificação, e esse conceito está alinhado. Ser do conhecimento e está disseminado entre quem vai julgar, entre quem vai preparar, o que realmente vai ser valorizado como maior peso e tudo, o segundo maior peso, e está bem alinhado entre todo mundo, porque aí vai ser mais fácil entender essa classificação de morfologia. É isso aí. Eu acho que o alinhamento de conceito é o mais importante do que a gente ficar discutindo que a égua foi 4º na regional, 1º na nacional, 5º não sei aonde. Eu acho que esse questão conceitual é o grande diferencial aí para todo mundo. É isso mesmo. Vamos para o intervalo. Na volta nós vamos falar um pouquinho sobre saída nacional, um pouco sobre essa parte de treinamento e cruzamento da Morada Nova. E eu tenho uma novidade para o próximo bloco aí, que depois eu quero falar para o pessoal que está assistindo. Combinado. Vamos lá. Estamos apresentando Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Family Wine, uma seleção dos melhores vinhos para a raça Manga Larga Marchador. Conheça nosso estande e saboreie a diversidade dos vinhos nacionais e internacionais. Family Wine, os melhores vinhos para os eventos do Manga Larga Marchador. O Grupo Raça nasceu da paixão e expertise de amigos dedicados ao agronegócio
Com vasta experiência em vendas de animais, leilões especializados, consultoria técnica e assessoria para criadores. Nossa missão é unir nossas habilidades para oferecer um atendimento excepcional aos clientes dos mais diversos setores do agronegócio, com foco especial na comercialização de animais e no fomento de raças de equinos e bovinos de elite. Venha fazer parte dessa experiência. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Voltando aqui do intervalo, eu estou aqui com o Flavinho Gutierrez, quem está entrando agora, falando sobre treinamento, falando sobre a Nacional, opinião da morfologia. Eu queria que você repetisse essa parte do conceito, que eu achei isso muito importante. Eu não tinha pensado nisso. E realmente eu acho que você tem razão. Nesse intervalo deu para mastigar mais essa ideia. O que você falou do conceito? Que eu falei é o seguinte, Nando, eu acho que para a gente chegar nesse alinhamento sobre morfologia, principalmente, que é o tema que nós estamos falando, mais importante às vezes que discutir sobre classificação de um determinado animal, ou posição invertida de um animal em relação ao outro em um evento e no outro, classificação do nacional em si, eu acho que tem que ter um alinhamento maior dos conceitos, né? O que tem que ser mais valorizado, qual animal chega mais perto do padrão, qual que é o conceito que nós vamos buscar e a partir dele a gente ordenar esses animais. Porque eu vejo que muitas vezes a gente discute o julgamento, discute, né, campeonato, mas esse conceito não é tão difundido assim, inclusive entre os criadores, né, entre os apresentadores e tudo, para chegar nessa unanimidade não vai ter, mas nesse consenso, né? Nesse consenso de um julgamento de morfologia que agrade a todos ou a grande maioria, esse conceito seja mais absorvido, né? Não só pelos árbitros, mas também pelos criadores e tudo. Certíssimo. Ainda falando em relação ao Nacional, eu queria antes mandar um abraço, já começar essa parte, um abraço para o pessoal que está nos assistindo. Nós estamos começando com um curso profissionalizante com 11 alunos de todos os locais do país, picada, batida. Um abraço pessoal que está lá no CTE. Eu vou ter que dar um abraço para o meu gerente, cavaleiro Guilherme, que ele fala que todo o programa eu não mando um abraço para ele. Guilherme, meu filho, estou te mandando um abraço, né? Está aí o curso profissionalizante de agosto, agora nós só vamos ter um outro em outubro, mas temos um curso intensivo de 3 dias em setembro, que também é um resumo desse profissionalizante, né? Muito importante. O outro abraço, pessoal que está nos assistindo da Bahia, que divulga muito o nosso programa. Eu estarei aí na Bahia, lá junto com o Aras Terra de Deus, num curso que sempre eu ministro, região ali perto de em Jequié, aquele pessoal todo ali do sul da Bahia. O local nosso de encontro é Jequié. Ali eu vou fazer um curso de preparação para a pista em outubro, e aí juntamente com o Aras Terra de Deus, que promove,
Marcos Maia, nós vamos estar aí mais uma vez tentando contribuir para essa parte de treinamento. Falando em treinamento, Flávio, lá Nacional, o seu cavalo, você falou que tem uma porcentagem, Noturno da Diesel, foi campeão dos campeões, né? Achei que na categoria ele foi uma disputa muito grande, mas eu queria que você falasse um pouco do cavalo, o que você gosta dele e por que você procurou ele para cruzar lá na Morada Nova com os descendentes de Teorema, Trivido, etc. Bom, o Noturno, né, a gente vai fazer um ano que a gente comprou uma parte dele, foi na Nacional do ano passado. É um cavalo que realmente esse ano, né, voltou na Nacional e teve uma performance excelente, foi campeão dos campeões de marcha. Igual você falou, teve um campeonato muito duro, né? A categoria dele foi talvez a categoria mais apertada dos machos. E o Noturno foi muito bem, graças a Deus deu tudo certo. Mas o que chamou a atenção assim, do Noturno, né, até foi opção para a gente usar ele lá no Morada Nova, apesar de que a gente tem uma parte que não é tão grande assim, aquela marcha, né, da marcha dele mesmo. Ele é um cavalo extremamente machador, que otimiza muito bem o movimento, coordenado, estável. Ele está ali na tela, olha lá, você pode olhar lá, olha lá na tela, lá você está falando, ó. Exato, acho até que esse filme aí é do ano passado. Do ano passado, né? É do ano passado. Mas o Noturno é um cavalo que tem um rendimento muito bom, né, uma descrição de movimento muito boa e ao mesmo tempo um diagrama, né, muito genuíno, né? Genuíno demais. Ele aí tá muito bom. Agora eu acho que esse ano ele tá andando até melhor. Eu acho que esse ano ele tava até com mais força, tava um cavalo assim, né, mais musculado, até mais forte mesmo. É até bom pra gente ver o comparativo. Aí ele tá vendo bem a dissociação dele esse ano. Eu achei ele mais qualificado nos movimentos, sabe? Com um movimento mais horizontalizado, uma articulação de anterior mais coordenada com posterior. Eu achei que deu uma evoluída do ano passado para esse ano. Também acho. Acho que ele evoluiu mais, pegou mais força, né, na perna. Um cavalo, assim, ele é muito coordenado e ele otimiza muito o movimento. Ele esteve lá no Morada Nova por um tempo, montei bastante nele lá, muito cômodo, entendeu? Um cavalo de uma índole muito boa, bem caracterizado, bem manga larga machador, né? Assim, bem enquadrado assim no padrão. E outra coisa que às vezes o pessoal não entende, quando a gente fala um cavalo progressivo, né, é aquele cavalo que usa os movimentos para ir para frente. Então, na equitação acadêmica, às vezes a gente fala um cavalo que horizontaliza o movimento. Ou seja, tem muito cavalo que articula muito para cima, mas não aproveita esse movimento para ir para frente. Então, hoje eu vejo a juizada gostando de um cavalo assim mais coordenado no sentido de não tirar tanta articulação para cima, né, e progredir o movimento. Então, por exemplo, em relação ao posterior, eu acho que descreve os 3 movimentos muito bem, de engajamento, extensão e flexão, cobrindo bem a passada, a mão bem coordenada. E eu não conheço, assim, eu não vi detalhe dele, nunca montei, mas também achei um cavalo muito estável de tronco, né? Com muita estabilidade corpórea. Muita estabilidade corpórea, eu acho que é um dos fortes dele, né? Foi até falado no comentário dele da categoria, essa questão da estabilidade corpórea, essa progressão linear muito boa. Vamos ver, cara, a expectativa é grande, vai começar a nascer os produtos dele no Morada Nova agora, né? Tá na bica lá para começar, vai nascer uns 15 produtos dele lá no Morada Nova. Nós estamos muito otimistas aí para ver o que vem pela frente aí. Ele é um cavalo sangue D2, né, com favacho, né? Então, sangue assim bem puro mesmo, manga larga machador. A expectativa é muito boa, cara. Vamos ver. É isso aí mesmo. A apresentação impecável, né? Foi o mesmo cavaleiro que montou nele ano passado, montou esse ano de novo. A apresentação impecável lá do Lucas. Foi assim, o cavalo realmente voltou e acho que andou mais ainda do que ele tinha andado ano passado. Pois é. E como nós começamos o programa tem um mês, Flávio, eu vou aproveitar também para começar essa parte e passar depois da parte de treinamento. Quero que você me fale um pouco sobre treinamento. Eu tenho que fidelizar o que eu mexo e que eu tenho mais contato, que é os peões, treinadores, né? Esse é o meu foco. Hoje eu sou um treinador de cavalo. Então, uma maneira que eu conversando com o pessoal é sempre em todo programa ter uma parte que eu ainda não sei como é que vai chamar. Não sei se vai ser a hora do peão, a hora do treinador, né? Eu vou escolher uma hora do programa, então não importa qual que vai ser a visita, mas sempre eu vou dar uma paradinha para conversar coisas do dia a dia que eu acho muito importante, ou que o peão não faz,
ou que ele faz da maneira errada, ou que ele pode introduzir no treinamento para contribuir com a boa performance dos animais. Então hoje eu resolvi responder uma pergunta que aparece demais no meu Instagram, sobre embocadura. Trouxe aqui algumas embocaduras mais usadas, e sempre eles me perguntam, esse freio aqui abaixa a frente do cavalo, o cavalo está afundando. Esse freio bridão aqui levanta a frente. E às vezes a gente vê que está falando, mas sem conhecimento, né? Às vezes até cavaleiro profissional. Então a pergunta, por exemplo, que tem muito, é em relação a essas duas embocaduras que eu vou mostrar aqui. Um Pellian, que eles chamam de freio bridão, tá aqui, ó. No caso, esse aqui parece com aquele Fernandinho que fala que eu inventei, que eu nunca inventei, mas tem vários modelos. No caso desse aqui tem dupla articulação com leite salivador. Aqui nós temos uma figura do francalete, que divide a potência, né? E às vezes a pessoa chega e fala para mim, ô Fernandinho, eu estava usando esse freio bridão aqui, o cavalo estava muito bem. Agora eu estou achando que ele está afundando a frente. Eu vou ter que mudar de embocadura. E às vezes, por não conhecer a ação, ele muda sem precisão. Então, para mim explicar essas dúvidas, eu tenho que começar num freio tradicional, né? O freio fixo, né, ele tem uma característica de abaixamento. Então, quando ele pressiona, você faz uma ação no freio, essa pressão do bocado vai para a barra e pressiona a parte inferior da mandíbula. E o cavalo tende a abaixar a frente. Essa é uma das funções principais do freio. Como o freio foi indicado para a guerra, quando você vai fazer uma parada, a pior coisa que pode acontecer é um cavalo inverter para cima. Porque essa pressão vai toda para a parte da região sacral, o cavalo dá uma parada dura, incômoda para o cavaleiro e muito ruim para a integridade física do cavalo. Então, o freio tradicional, pode ter uma passagem de língua maior, ele tem uma função de abaixamento porque ele pressiona a parte inferior da mandíbula. Quando você bota um freio bridão, igual esse Neco, que tem vários tipos de freio, onde o bocal sobe, né? O que acontece? Quando você faz a ação da perna do freio, o bocal sobe e não pressiona a parte inferior da mandíbula. Então você tem um grau de flexão sem o efeito de abaixamento, porque o bocal cede. Então eles falam, essa embocadura levanta. Não é verdade, ela não abaixa, né? É totalmente diferente. Ela não eleva o cavalo, mas ela promove uma flexão sem o abaixamento. Quando você usa uma embocadura dessa, que o bocal não levanta, e você está num francalete e folga a barbela, o que acontece? Aqui pode deixar mesmo. Se você folga a barbela, a perna trabalha mais atrasada e a rédea desloca para essa posição. E aí vocês podem perceber que essa parte fica menor, ou seja, existe uma ação maior do freio. Então, nesse caso, essa embocadura com a barbela mais folgada, ela faz pressão na parte inferior da mandíbula porque está mais na ação no freio e o cavalo tem um efeito de abaixamento. Esse mesmo cavalo, que às vezes está abaixando a frente sem vantagem, ou a pessoa não quer que ele abaixe a frente, se você simplesmente apertar a barbela, ele começa a trabalhar numa posição mais horizontalizada, a rédea vem para cima e tira a pressão do freio e vai para o bridão. Ou seja, o cavalo já começa a trabalhar mais altivo. Resumo da história, a regulagem da barbela, né, faz a regulagem da função de elevação ou abaixamento. Então, quando você aperta uma barbela de um Pellian, que é essa embocadura aqui, você tem um cavalo mais leve e mais altivo. Se você folga a barbela, você tem um cavalo, ele aumenta o apoio de rédea, né, e tem um efeito mais de abaixamento. Então, muitas vezes, quando você vai na marcha, fecha a rédea e está treinando o cavalo para apresentar para o juiz em casa, aí você faz aquela transição do passo para a marcha e ele tem uma tendência de abaixar, é só você apertar um pouquinho a barbela que ele trabalha mais altivo. Se na hora da transição ele tender a subir, imagina, você está subindo com o peão, com o hábito, ele vai inverter para cima. Você folga a barbela, que ele vai ter um efeito mais de abaixamento. Então, às vezes, a regulagem da embocadura, a característica da embocadura, que não está sendo bem utilizada pelo treinador, pelo peão. Então, essas embocaduras intermediárias, igual tem o Neco, tem o freio bridão, tem os Pellians, né? Tem também os freios fixos, a gente tem que entender o mecanismo de ação para a gente ter condição de regular. Então eu acho assim, todo programa do CTE,
eu vou ter aquela hora onde eu vou trazer perguntas que a gente pode direcionar para o meu Instagram, aquelas mais assim comuns, para a gente tentar esclarecer, não só de embocadura, mas como treinamento, como reunir, como ceder a nuca, como alinhar. Então isso tudo vai fazer parte do nosso programa. Passando para você, Flávio, qual que é o sucesso do Paulinho, da Morada Nova, que, por exemplo, nessa nacional, se não me engano, ele ganhou umas 5 vezes aquela prova funcional lá ou mais, foi sempre lá na foi muito primeira. Bem lá. Foi muito bem nas provas funcionais lá. O segredo, Nando, eu acho que é treino, disciplina e querer fazer bem feito. Eu acho que o resultado, né, da evolução do Paulinho nessas provas funcionais tem muito relação com isso. Disciplina no treino. E treina muito? Treina bastante. O Thiago, que trabalha com a gente lá há muito tempo, que é seu aluno, também deu uma força muito grande para a gente lá nessa questão da prova funcional, que tem muito a ver, né, com o adestramento do animal também. Eles chamam o Thiago de um nome errado, né? Ele chama Thiaguinho do Fórum. Não, ele é Thiaguinho de CTE Melo Viana. Fórum foi depois. Exato. Né? Falou, você fica ele Thiaguinho é cria do Melo Fórum. Viana. É Thiaguinho Melo Viana. Mas assim, não é puxando a farinha pro nosso saco, não, mas é um cara muito técnico, né? Que também gosta muito das provas, né? Muito. E aí, cara, outra coisa que eu vejo também é a concentração. Às vezes na Nacional ali, o peão, para fazer aquela prova funcional, no meio do concurso de marcha e tudo, eu acho que a concentração pesa muito ali. Às vezes o cara, né, desfoca, tá preocupado com o concurso de marcha, tá olhando para fora. Eu acho que ali aquela concentração daqueles 2 minutos e meio ali, faz a diferença para conseguir fazer uma prova eficiente. Aquela prova lá, a maioria dos peões acham, a maioria, isso é unânime, que depois da prova o cavalo volta melhor para o concurso de marcha. Não sei se é porque descansa, eu falei, não, é as duas coisas. Ali também dá uma descansada, e só dele mudar, né? Ali dá marcha para o galope, tem rédea livre, geralmente eles mexem um pouco na boca, descontraindo o cavalo antes da prova funcional. Então, só de mudar a posição, mudar o trabalho, galopar, né? Faz rédea livre, e o cavalo já vem para o concurso de marcha mais com os movimentos mais soltos, né, Flávio? Exatamente. Eu sempre acho isso, além de dar um alívio, né? Um fôlego, né? E para conseguir bem ali, eu acho que o apresentador, no caso, tem que ver valor naquilo ali, né? Tem que entender que aquilo ali é uma parte da avaliação do todo ali, né? Principalmente os animais que disputam também o convencional, tudo aquilo ali é parte do julgamento. É verdade. E isso aí que eu acho que foi o entendimento lá do Paulinho, não só do Paulinho, dos outros meninos também que trabalham lá no Morada Nova, a gente tem falado direto que aquilo é muito importante, e esse ano ele teve um resultado muito bom mesmo, né? Realmente acima da média. Eu acho o seguinte também, ali uma vez, às vezes teve uns criadores com um poder aquisitivo muito grande, e eles querem, às vezes, escolher um peão para a tropa deles e tal. Ninguém quer formar mão de obra, né? Às vezes quer tomar dos outros, que eu acho um negócio complicado. Por falta de mão de obra, às vezes, de qualidade, a pessoa começa a sediar o peão até de amigo, né? Da briga, da confusão danada. Porque ninguém, assim, fica tão preocupado dentro de casa de fomentar e melhorar a parte técnica. Na sua casa, por exemplo, à medida que você foi focando mais com o Wilson lá, a permanência dos peões, a progressão, a qualificação muda menos, né? É lógico que aí a tropa começa a melhorar mais. Agora, em relação, por exemplo, à formação de mão de obra, eu fico um pouco agoniado, porque quando você vê lá essa quantidade de novos criadores que entram por mês, não sei, acho que é mais que 100, né? É um número absurdo, é mais de 100 por mês em média, né? Imagina, então vamos supor que é 100. Então, em 12 meses, dá 1.200 criador novo por ano. Como é que você vai formar 1.200 cavaleiros? É difícil. Então, sempre a gente vai estar com uma defasagem de mão de obra muito grande, né? Então, eu sonho... Muita ação sendo feita, mas mesmo assim não consegue atender essa demanda, né? Tem que... Eu sonho, não sei se vai ser na sua mãe, mas acho que não dá tempo, né? De um dia aquela associação conseguir arrendar aquela gameleira e fazer ali uma grande escola, né, para a formação de mão de obra. É o sonho, né? Eu acho que aquilo ali é o sonho, né? Transformar aquilo ali num parque ali onde o Mangalarga Machador seja o gestor daquilo ali e possa usufruir daquele parque, né? E aí a gente pode ocupar o tempo formando mão de obra, né, e desenvolvendo essa mão de obra que eu acho qualificada para o Brasil inteiro. Deixa eu te contar, do ponto de vista de treinamento, por exemplo, quando você escolhe os animais que você vai participar das exposições, os pontos que você acha que tem potencial de pista, quem escolhe lá? É uma comissão? Fernando, lá no Morada Nova, assim, a gente Seleção escolhe da tropa. junto.
Minha mãe, esses tempos agora que ela está na associação, tem ido menos no Morada Nova, mas sempre participa também. A gente faz uma primeira seleção desde novinho. Eu, minha mãe, o Wilson, o Serginho Goulart participa bastante também. Então a gente faz uma seleção e depois vai peneirando, né, dentro desses animais selecionados, os que vão evoluindo com o trabalho, os que vão chegando no performance que a gente quer para poder levar para a pista. Cruzamento também é a mesma coisa? Claro que tem animais que a gente seleciona para ficar no criatório também, que não vão para a pista no primeiro momento, mas que a gente tem expectativa de ser usado mais adiante, quando montado. Cruzamento também a gente sempre discute, principalmente nós 4 lá, escutando também a turma da fazenda, mas assim, basicamente nós 4 que fazemos esse direcionamento lá e os cruzamentos. Então nós vamos para o nosso próximo, né, intervalo e voltamos conversando com mais cavalo e o próximo leilão amanhã, né? Amanhã já tem um... Da Morada Nova. E vamos falar um pouco aí sobre essa parte do dia a dia do treinamento, que essa parte é muito interessante e eu, por rir pouco, às vezes a Morada Nova, eu fico curioso ali para saber o que vocês fazem para ter uma apresentação tão boa. Não é só idolatrando Paulinho não, né? Mas tem todo um conjunto lá de Wilson lá, que tudo participa desse processo. Vamos lá. Estamos apresentando Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. A Vet Science Biosolutions conta com uma seleção criteriosa das matérias-primas utilizadas, pesquisas e tecnologias avançadas com monitoramento de resultado para fornecer aos seus clientes produtos de alta qualidade, que atendam às suas necessidades e tenham como efeito uma cadeia pecuária responsável, garantindo alimento de qualidade para toda a população. Utilizamos nossa experiência e expertise para entregar o melhor produto em todos os estados do Brasil e diversos países. Nós somos a Vet Science, nós somos agro. Conheça mais sobre a nossa empresa acessando o site www.vetscience.com.br. Melhor do que estar perto é estar junto, aprendendo com cada gesto, entendendo cada sinal, evoluindo para ser ainda melhor, garantindo qualidade e mantendo o capricho em cada detalhe, vivendo para ultrapassar obstáculos, facilitar o manejo, a lida do campo e, especialmente, alcançar a sua satisfação. Selaria Tropa Traiado, a cela dos campeões. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Aras Miski, um novo marco na criação do manga larga marchador, onde a paixão pela marcha picada seleciona a excelência genética. Com a missão de se destacar, investimos em éguas de destaque nacional, sendo acasaladas com os principais reprodutores da atualidade, garantindo uma tropa de destaque. Aras Miski, a marca da marcha. Voltando aqui no programa com Flavinho Gutierrez, meu grande amigo. Eu fiquei um pouco impressionado antes de passar lá para Morada Nova, essa parte de treinamento, porque o pessoal é muito curioso sobre treinamento, muita gente que assiste aqui está procurando conhecimento, contribuição nessa parte de treinamento. Eu acho importante você falar assim, o que você acha no dia a dia, importante lá com seus peões, com o cabresteador. Você tem um cara fenômeno lá que é o Peri, né? O Peri já está com a gente há bastante tempo. Tem essa história que cabresteamento estraga cavalo, que eu não concordo. Mas você pode discordar de mim, tá? Você não concordar não, mas esse negócio de falar que cabresteamento estraga cavalo, eu conheço cabresteamento ruim, que estraga cavalo, e cabresteamento bom, que até ajuda. Mas vamos conversar. Antes disso, eu queria saber, que me impressionou demais aquela égua reservada Campeão dos Campeões. Nunca montei, né? Sei que por acaso, que não é que eu estou puxando o saco de Teorema, não, mas que a mãe dela é filha do Teorema, Cortiga, do Porto Palmeiro, que eu lembro dela demais do EAO, né?
O pai é o Sheik? O pai é o Favache Alcaté. Favache Alcaté, que eu conheço também, bem. Ou seja, é marcha em cima de marcha ali também, né? Mas eu vi um filme na internet, que eu não consegui passar ele aqui, dela andando numa marcha reunida, e ela me impressionou demais. O que você achou dela? Ô, Nando, eu acho que aquela égua chamou atenção demais. Desde a categoria dela, ela já ganhou, assim, soberana mesmo. Acho que aquela égua reúne muita qualidade e chamou muita atenção, né? Ela tem uma marcha curta, assim, né? Uma toada curta que encanta muito, né? A gente fala na linguagem popular, marcha parada, né? Marcha parada. E ela marcha parada com qualidade de movimento, Não, né? e a frente bem colocada, a perna dela é sensacional, né? A égua tem perna boa e, ao mesmo tempo, uma descrição de movimento assim, mas é muito coordenada. Aquela égua, eu achei ela sensacional. Eu também achei que ela foi reservada porque foi para perfeição, né? A perfeição não tem o que falar da perfeição. É verdade. Mas aquela égua poderia, em outra ocasião, ser campeã das campeãs tranquilamente. É verdade. O julgamento de marcha, eu concordo com você. Achei um julgamento, o resultado final muito bom, né? Uma observação do julgamento de marcha que eu achei esse ano é o seguinte: foi um julgamento justo, valeu o momento ali realmente, né? Campanha de animal, o animal às vezes excelente, mas que não estava na melhor performance, no melhor dia, né? Não teve classificação tão boa. Eu acho assim, foi muito justo, cara. Foi muito assim, em cima do que cada animal apresentou mesmo na Nacional. E o que você achou daquele comentário nos Campeões dos Campeões? Achei que foi uma boa. Acho que é uma inovação aí que acho que veio para ficar, né? Acho que é importante. Ô Flávio, me incomodava muito antigamente, um campeão dos campeões, aquele negócio de julgar e ir embora para o hotel, já acabou a exposição, aí volta um cavalo daquele. Às vezes a gente está na dúvida, mas o cavalo estava dando uma sentida no membro, o cavalo faltou isso. Quando comenta, dá a impressão, né, que os caras ainda estão ali e que aquelas dúvidas que a gente teve são ali comentadas pelo soberano, que são os árbitros. Não dá margem para poder ficar... Muito menos margem falatória. Porque às vezes você está na dúvida de um cavalo, o cara julga, vai embora, dá a impressão que já foram para o hotel, dá o resultado, fica por isso mesmo, né? Eu achei muito melhor. É mais responsabilidade. Você, se não concordou, você tem a opção de ver o árbitro e ver a opinião do árbitro em relação ao outro animal que ficou à frente, inclusive ele enaltecendo uma qualidade que às vezes você não viu, né? Então eu achei que isso aí deu mais credibilidade ao julgamento, né? Achei que foi muito bom, muito bom. Foi uma coisa nova que com certeza veio para ficar mesmo. É isso mesmo. E já tem gente até sugerindo o comentário também no Campeão dos Campeões do puxado, né? Não teve ainda não, né? Não, esse ano não teve só nos montados. Mas quem sabe é uma coisa para ser pensada aí. Você acha válido, né? Acho válido, acho válido. Eu também achei legal. Quem sabe. Em relação ao leilão amanhã, como é que tá essa situação sua? Leilão amanhã, um leilão, né, chama Oportunidades Morada Nova. 26 lotes, acho, se eu não me engano. Uma tropa comercial, vamos dizer assim. De genética, a mesma genética, né, que o Morada Nova vem usando há muito tempo. Potros, Zé, que tem de todas as categorias. E isso é um leilão para quem quiser um animal assim da melhor genética que a gente tem, num preço de mercado, num preço acessível, pode olhar o catálogo aí que vai ter oportunidade. Quem quiser começar a criar lá, acha um potro bom, de genética boa, num preço bom. Com certeza, com certeza. Ô Flávio, agora em relação ao treinamento, que é assim, o intuito principal do meu programa, associar esse pessoal que mexe diretamente com o cavalo, o criador que monta, o treinador, né? Todo mundo que está envolvido no treinamento, eu sei que você está, o Wilson está. Em relação ao cabresteamento, essa história aí que cabresteamento estraga cavalo montado, tem gente que prefere não cabrestear porque acha que... Nando, eu não compartilho dessa ideia, estou igual a você. Acho que um cabresteamento mal feito pode sim prejudicar. Agora, quando pega um animal num estado corporal satisfatório, bonito, e ele é bem manejado, eu acho que é o contrário. Eu acho que ajuda ele depois, quando montado, né? Já pega no estágio avançado para preparação. E não vejo também como problema nenhum esse cabresteamento, não. E eu vou te falar uma coisa. Eu, para falar a verdade, se eu tiver um cabresteador bom igual aquele Peri, eu tivesse animal bom para o futuro montado, eu queria que ele cabresteasse tudo. Por quê? Porque ali já combate as assimetrias do cavalo. Você pode fazer um condicionamento físico light no redondel, fortalecendo ele para quando ele for montado.
Você consegue, se ele anda na posição correta de conforto e natural, ou seja, molda o conjunto de frente, né? Quando você vai montar o cavalo, parece estar pronto. Celeste e Comandante a vida inteira foram no cabresto, né? Quando eles foram campeão. E nunca teve problema. Não, então, tem vários exemplos lá também que fizeram pista no cabresto desde novinho, depois foram também na Nacional montada e tiveram performance excelente. Fortalecimento da ossatura, qualidade ostendina e muscular de um potro bem feita, né? Cavalo de enduro, tem cavalo hoje aí, começa a trabalhar com 2 anos. Lógico. O que eu acho que o potro às vezes sente muito é o manejo a qual ele é submetido, né? Ser preso muito novo, muita cocheira, muita comida, muito suplemento, muito... eu acho que isso aí pode levar a problemas futuros. Mas assim, aquele, igual você falou, bem feito, com cuidado, né? Preservando o animal, dando tempo para ele chegar, né? Ao natural aí, sem Você esforço. falou uma das coisas que mais prejudica, é muita baia. Não solta, não é verdade? Outra coisa, é lógico que tem cabresteador que bate muito, né? Na fazenda que abusa psicologicamente o potro vai ficar afetado. Não, né? e abusa muito da força, isso aí tem. Demais. Já tivemos casos lá na Morada Nova, mas... Tem cabresteador que não preocupa com a simetria. O potro começa a ficar torto. Na hora que você vai montar, está completamente todo. Mas esse é o tipo do cabresteador, né? Que não trabalha dos 2 lados, que não procura trabalhar aquele lado que está mais resistente. Não é o exemplo do que a gente deve buscar, né? Tem que Eu ser... costumo falar, Flávio, que se você pensar assim, tudo estraga cavalo. Exato. Cela ruim estraga cavalo. Doma mal feita estraga cavalo. Treinamento em excesso estraga cavalo. Hipertrofia muscular com muito produto, né? Esses glicopan da vida com excesso e muscle-horse, piscina demais com exagero, né? Você começa a hipertrofiar o cavalo, daqui a pouco ele vira um halterofilista e não vira um machador. Falta de serviço estraga Falta cavalo. de serviço estraga cavalo. Se você deixar seu cunhado bêbado montar na melhor égua, estraga seu cavalo. É isso aí. Não é verdade? Então, na verdade, se a gente for pensar assim, a gente nem trabalha, né? A gente tem que qualificar todos os segmentos do treinamento. Em relação ao peri, quando você pega animal lá de cabresto, você tem lá praticamente uma escolinha, né? Porque o peri, ele é um cara que a vantagem dele é que quando você bota uma pessoa para cabrejar com ele não fica escondendo jogo, né? Não. Ele passa, né? Ele ajuda a gente mais lá nisso aí, cara. O peri, ele é, vamos dizer assim, o chefe mesmo dos animais puxados lá no Morada Nova, já tem tempo. Se eu não me engano, vai fazer 9 anos já que ele está conosco. 8 para 9 anos. Então, o zelo dele com os animais é extremo. A gente, né, não tem histórico de ter problema com o animal que passou pelos puxados lá. De lesão, você fala essas A turma que trabalha com ele também trabalha sempre em linha com ele. Agora nós estamos com o Leandro lá, fez umas apresentações muito boas na Nacional. Então, a gente lá estamos bem. Quanto a isso aí, nós estamos bem. E em relação, por exemplo, quando você faz o cabresteamento, o animal que foi no cabresto, aí depois você vai passar para o Paulinho, tem alguém que dome a destra ou o Paulinho mesmo que adestra? Tem uma pessoa na fazenda lá que monta, né, faz essa primeira passada de perna, dá aquela amansada no bicho, que é o Douglas, e depois ele passa pro Paulinho, os principais, né, os que o Paulinho vai montar, e já adiantado assim com essa primeira Você tem montada. quantos cavaleiros lá? Hoje, Só Paulinho? agora nós estamos com o Paulinho, tem um menino novo chegando, que é o Gucci, e tem mais 2 também que montam também, estão iniciando nas pistas já também, que é o Guilherme e o Luan, que estão assim, começando nesse trabalho de pista, mas já estão também ajudando lá nos animais montados. Que é muito volume, né? Além de pista, tem leilão, tem apresentação na fazenda, tem evento que a gente vai, então nós estamos também com a turma lá fazendo esporte, até trouxemos 6 animais da Nacional para participar das provas de esporte, esse pessoal todo está montando, então a gente tem movimento lá para ter essa turma, além do Paulinho, ter esses outros meninos lá montando. Entendi. Lá no CTE eu tenho essa turma das provas sociais, né? Que esse ano eu achei muito... Na categoria da Evelyn, que é uma amazona que vive lá no CTE, que participa não só das provas sociais, mas é uma esportista, ela treina equitação de trabalho, galopa, isso eu acho que fez uma diferença demais na categoria dela. Eu fiquei apavorado, porque ela entrou numa categoria, tinha 40 mulheres, daqui a pouco tinha 50 mulheres, daqui a pouco tinha 60 mulheres, só via mulher entrando lá. Eu falei, gente, mas que hora que vai acabar isso? Daqui a pouco tinha 80 e tantas mulheres lá dentro da pista, aquilo lá, Flávio,
eu acho que futuramente também vai ter que fazer uma seleção, sabe? Igual tem a seleção o nacional. sucesso que tá essas provas sociais aí, prova de esporte, o crescimento que teve disso aí, né? É bonito demais de ver. Isso aí realmente cresceu estratosfericamente e tomara que continue assim. Mas igual você falou, vão ter que ter seletivos, vão ter que ter criar talvez um regulamento tal que vai fazendo, né, divisões também, porque teve categoria lá enorme, teve prova que acabou acho que 2 horas da manhã. Foi. Então ficou um negócio pesado. Eu acho que a seleção não tem que ser só nos animais que vão para nacional, não, também é nas provas sociais. Porque senão vai ficar, do jeito que está crescendo, vai ter 200 mulheres lá na Gameleira que vem. Eu quero ver agora, vai ter o Campeonato Brasileiro de Prova de Esporte, Prova Social. Acho que vai ser um sucesso enorme. Eu vou levar 2 animais. Aí. Vou levar. Morada Nova também vai levar uma turminha lá. Eu também acho que vai ser muito bom. Em relação às estaduais, não sei se você ficou sabendo, deve estar sabendo, existe um movimento lá na associação do CDT, da diretoria, para fortalecer as exposições regionais. Então tem algumas regiões que não dá para fazer uma estadual, mas você consegue fazer as interestaduais. Então nós estamos com um projeto, juntamente com a diretoria de eventos, todo mundo envolvido, de fortalecer essas exposições. São 5 estaduais e 3 interestaduais. Por exemplo, do Nordeste, interestadual, do Sul, interestadual, do Centro-Oeste, interestadual, e 5 estaduais que a gente acha que já tem um volume muito grande, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, né? Então, no total de 8, se a gente fizesse um projeto de fortalecimento em todos os sentidos, porque já tem muita coisa adiantada, um troféu da associação próprio, uma pontuação maior para a classificação para nacional, que acho que vai ser 1,25, né? Classificar melhor que as outras exposições, e realmente ter um campeão estadual. Uma dos maiores problemas que a gente via é o seguinte: mas vai participar, por exemplo, um criador, expositor do Rio de Janeiro, numa estadual lá da Bahia, aí ganha um cara do Rio na estadual da Bahia. Aí todo mundo foi muito reticente. Não, estadual tem que ser expositor da região, para o cara valorizar. Meu cavalo é campeão estadual mais picado, meu cavalo é campeão estadual de marcha batida. Eu vou mais além. Uma vez fortalecidas essas estaduais, nós podemos fazer as seletivas das provas sociais regionalmente. Para essas meninas que querem participar da nacional, ter que ir no estado dela e tentar ganhar lá primeiro. E fazer as classificatórias nas estaduais. Uma vez campeã, primeiro prêmio, vamos supor, as 5 melhores de categoria na estadual, vai representar o seu estado na final lá da nacional. Entendeu? Ou então no brasileiro, não sei. Mas uma forma também de selecionar essas provas sociais, valorizando as exposições estaduais. Então você já vai lá, eu sou campeão estadual do meu estado, fui 4º lugar na estadual do Rio de Janeiro, estou habilitado para ir para a nacional. Eu acho que é uma maneira de fazer um filtro e valorizar. Claro. Mesmo que na nacional também tenha categoria maior para sair uma campeã lá para poder... Pode ter uma categoria aberta, né? Claro. Verdade? E outra coisa, na escolha, por exemplo, eu sonho com uma época de, por exemplo, fazer também nas provas funcionais. Por exemplo, o melhor cavalo marcha batida funcional da estadual de Minas Gerais, melhor égua picada e batida 4. Se a gente pegar de todas as estaduais interestadual, 4 vezes 8 dá 32. E fazer uma final, certo? Com 3 juízes julgando lá na nacional com uma premiação muito alta. Entendeu? Aí seriam os melhores cavaleiros funcionais final lá na nacional ou no brasileiro, sabe? Para estimular valorizar esse pessoal a ter um cavalo bom, né? Um cavalo funcional também. Então eu acho que uma vez valorizada essas exposições estaduais, muita coisa pode ser feita, né, em relação a essa qualificação, né? Eu penso que tudo que a gente puder fazer para valorizar o animal, o cavaleiro da prova social, o esporte, que não faça com que a valorização do nosso cavalo seja só em cima de nacional e CBM, que hoje está muito assim, né? Inclusive o comércio, né? Nacional, CBM, e agora a exposição do criador, tentando né, chegar num patamar próximo aí, pelo menos. Mas nossa valorização está muito em cima de nacional e CBM. Tudo que for possível fazer para agregar valor nesses animais, para dar visibilidade nesses animais, para o cara ter orgulho de falar que tem um animal, primeiro prêmio na exposição estadual do estado dele, né, com peso um pouco maior do que outras regionais, eu acho muito válido, muito válido. Porque a gente tem que buscar vias de agregar valor, de fomentar, de valorizar, de criar comércio para os animais que não são animais campeão nacional.
Porque a nacional, cara, ganha a minoria. É muito difícil, é muito disputado. Cada dia está mais difícil. São vários fatores, né? Então a gente tem que criar movimentos que valorizem animais bons, que são muito bons também, mas que não são campeões nacionais. Não são campeão do CBN. Né? É verdade. Eu acho que à medida que a associação pega isso para fomentar, né? Imagina um troféu feito pela associação estadual, você ter na sua prateleira, né? Eu, por exemplo, eu tenho 3 éguas, né? Mas se um dia eu ganhar uma estadual, seja de prova funcional, seja de esporte, para mim é mais fácil, porque meus animais são muito esportivos, né? Eu acho que é mais fácil eu ganhar uma prova de esporte que um concurso de marcha, porque eu tenho poucas éguas, mas eu valorizo muito essa parte funcional. Mas eu acho que já para mim vai ser uma maravilha. Hoje em dia, antigamente a gente sonhava com um pódio. Um criador igual eu, que tem 3 éguas, eu sonho de ficar entre as 7 na nacional ali de marcha, entendeu? Já é uma primeira vitória. Eu já acho que aquilo ali, se eu ficar entre as 7 ali naquela nacional, eu já estou lá nas nuvens, né? Para um dia sonhar no próximo ano, quem sabe subir no pódio, não é verdade? Exato. Flávio, queria agradecer essa participação sua aqui. Foi muito legal, espero que você volte mais, né? O meu programa é um programa bem descontraído mesmo. O foco dele é muito treinamento, mas não deixa de passar pelo cruzamento. Uma pessoa que está começando, que vê a sua linha de cruzamento, o que você gosta, o que você procura num cavalo, igual aquele lá diz, para agregar na sua tropa, também ele espelha, né? Claro. Chega lá na minha casa, às vezes está com um movimento muito para cima, é muito comum. Por exemplo, eu na minha tropa, que eu tenho 3 éguas, né? A minha tropa tem muita qualidade de movimento, é muito forte, é muito funcional, tem 3 éguas. Eu tenho um cavalo de 22 anos que faz curso até hoje lá no CTE, está lá fazendo curso, amanhã está montando, né? Agora, muitas vezes você tem que ser crítico, né? Falar, minha tropa precisa um pouquinho mais de dissociação, eu tenho que pôr um cavalo que não atrapalha a qualidade de movimento, mas que dissocia mais a tropa. Né? Você tem que buscar sempre características que somem o que sua tropa tem de carência, né? Características positivas, e da mesma forma o que sua tropa tem de positivo ajudar nesses cruzamentos. Exatamente. Então eu consigo perceber, hoje com a nossa conversa, o que você procura, por exemplo, nesse cavalo, nesse noturno da Diesel, na sua tropa, que já é uma tropa muito qualificada. Então você chega num nível, né, que é mais fácil atrapalhar que melhorar. Você vai para um cavalo, uma tropa que já é muito boa, né? Não só o noturno, né? A gente, além do noturno, vai buscar cotas de outros cavalos, igual o Palhaço Porteiro Azul, o Ajato, o Quibru de Alcaté, para somar qualidade, refrescar o sangue. Criar é isso, o negócio tem que ser crítico. Criar é selecionar, você tem que estar selecionando, a todo momento selecionando. Até porque nossa tropa estava muito fechada no sangue do teorema. Então a gente buscou cavalos aí para fazer cruzamento e tentar melhorar características que a gente acha desejáveis, né, sem perder a característica principal, né, a padronização que a gente conseguiu fazer ao longo desse tempo. É verdade. Muito obrigado por tudo. Valeu, eu que te agradeço. Tamo junto. Valeu, obrigado. Falou, pessoal. Até a próxima. Até o próximo programa com muitas novidades de equitação que eu vou trazer para vocês. Hoje foi só o começo, tá? Próxima vez vou trazer vídeo de exercício que eu acho que faz, que pode incorporar no treinamento. Pessoal que gosta de treinar e montar em cavalo, que não seja pedestre, tá aqui, pode ligar aqui no nosso programa que nós estamos juntos. Boa noite. Valeu. Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento